Fala, doutor! Mais uma segunda de Fala, doutor. Falando nisso, fala, doutor, bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cruz Alta. Bom dia, ouvintes do Ponto Crítico. Em especial, bom dia a você. Você que está aí nos acompanhando, nos vendo, nos assistindo, né? Você que está aí conosco na Rádio Cruz Alta, no Fala, doutor. Comigo, Dr. Paulo Viesli, o teu médico do coração. Muito bom dia a todos. Que todos tenham aí uma boa semana de paz e luz e muita vida aí. Pois é, estamos aí, Paulinho. Estamos aí na mais um programa Fala, doutor. Né? Um programa que está sendo bastante comentado na cidade, porque vem trazendo bastante dicas e informações de saúde para que as pessoas possam tirar proveito e ter uma vida melhor. Antes de nós iniciarmos o programa, Paulinho, tem aí um comentário muito legal que eu fiquei sabendo aí, né? Fiquei sabendo que o CTG Querência da Serra tirou o primeiro lugar no Enarte, na Força B. Isso é muito bom, isso é muito legal. Meus parabéns aí ao Querência da Serra pelos esforços, que não é fácil. A gurizada treina. É bastante rigoroso. É o Rio Grande do Sul inteiro, um concurso do Rio Grande do Sul inteiro. Várias cidades, tem vários times, né? E aí, então, Cruz Alta foi agraciada, então, melhor dizendo, Querência da Serra foi agraciada com aí muito legal, muito lindo o que eles fizeram. Parabéns mais uma vez, então, ao pessoal aí a equipe da Querência da Serra, do Querência da Serra no Enarte aí, né? Muito legal. Parabéns a vocês aí, levando o nome de Cruz Alta a tudo quanto é lugar. Eu gosto muito disso. A gente tem a mania, Paulinho, de dizer que Cruz Alta Cruz Alta é ruim, Cruz Alta é sempre uma coisa ruim, né? Mas Cruz Alta sempre tem coisas boas. Nós temos que valorizar as nossas coisas boas, né? Se nós ficarmos só com o ruim, obviamente que a gente fica só com o ruim. Nós temos muitas coisas boas que nós temos que valorizar. Falar nisso, em valorizar, você que quer falar comigo, mandar uma mensagem, mandar uma pergunta, então você pode mandar direto no WhatsApp do Fala Doutor, que é o 99164 4534. 99164 4534. Tire a sua dúvida, que o programa tá bem bom, viu? Tá bem bom. Pessoal, da semana passada, nós estivemos falando um pouco sobre potência ou impotência masculina e nós estivemos conversando a respeito aí, então, das questões da impotência masculina, né? Dizendo que nós temos dois pontos aí para falar na questão da potência masculina, que muitos homens na hora H não conseguem ter ereção ou no meio de uma relação sexual, né, acaba então não tendo uma ereção suficiente ou insatisfatória, ou então não consegue, no final da relação sexual, não consegue ter êxito, orgasmo, e acaba tendo então aí uma falta de ereção, trazendo insatisfação, medo, angústia. Por quê? Porque o homem, ele se mede principalmente nas questões de ereção e também pelo tamanho do pênis. E nós estaremos abordando isso para trazer mais informações aos homens. Nós, homens, precisamos de informações mais tranquilas, mais esclarecedoras, porque existem poucas chances de informações e os homens acabam se conversando entre si e muitas vezes as informações que os homens trazem um para os outros são mais fantasiosas, né? Não são informações científicas, um passa para o outro passa para um, telefone sem fio, e aí acaba muitas vezes informações erradas, distorcidas e informações não boas. Mesmo porque essa questão de impotência masculina é um assunto muito delicado, porque muitos homens acabam não comentando isso para que não seja zoado, para que não torne-se brincadeiras jocosas, né? Então muitos homens acabam ficando inseguros na hora da relação sexual
isso gera medo, gera tensão, e esse medo e essa tensão gera mais insegurança, e essa insegurança, então, na hora de ter uma relação sexual, acaba, então, aí sendo prejudicado. Então, nós temos 2 grandes eixos produtores de impotência masculina, né? O primeiro é o mais comum de todos, é o psicológico, né? A insegurança psicológica que faz com que muitos homens acham que vai falhar, que não tem condições, né? Acabam aí achando que não vai fazer uma relação boa o suficiente, já vai inseguro. Muitas vezes uso álcool para estimular, para dar mais coragem, e o uso abusivo de álcool acaba também facilitando a impotência ou dificultando uma boa ereção, né? Uma boa ereção. E acaba, então, na hora H falhando. Então, o psicológico é muito importante. Se você que está aí me escutando aí, né? Se você está me escutando, ou a senhora que está me escutando, né? Porque muitas vezes o diálogo entre o homem e a mulher é muito importante, a compreensão também é muito importante, né? Então, se a senhora que está me escutando, o seu marido às vezes falha, ou então você que está me escutando que algumas vezes falha, é normal eventualmente falhar, né? É normal eventualmente falhar, porque estamos estressados, cansados, né? Então isso aí não é motivo de pânico, não é motivo de desespero, muito pelo contrário, é motivo de tranquilidade, né? Porque nem sempre a gente vai estar disposto, mesmo porque a libido, né? Ou melhor, o libido. O que é o libido? O desejo de ter relação sexual, né? Falando uma linguagem mais jovem, o tesão. Então vamos ver que o libido, desejo, tesão, né? A gente oscila. Então, tanto o homem quanto a mulher oscilam de tempos em tempos, né? Então, tem dias que estão mais caloroso, mais afoito, estão com mais libido, né? E tem dias que não estão mais, que esse desejo está enfraquecido, está menos. Então, tem no mês períodos que é maior e no mês tem períodos que é menor. E na sociedade, o machismo, ele impõe que o homem esteja sempre pronto, sempre ávido, né, para ter uma relação sexual. Isso aí é machismo, isso aí é cultural, é um machismo estrutural, né, da cultura. E isso não é verdade, tá? Tem homens, por exemplo, tem períodos nos homens que o libido está muito baixo, está muito ruim, e aí o homem tem que acabar se forçando para ter uma relação sexual, acabar forçando, e o fato de forçar muitas vezes dá uma ereção aí não boa, uma ereção mais fraca. Isso pode gerar insegurança, achar que não é mais o mesmo, e acaba deixando a pessoa mais ansiosa, nervosa, e isso pode atrapalhar outras relações sexuais, né? Mas tem que entender, tanto o homem quanto a mulher oscilam, tá? Tem épocas que dá a coincidência do homem e a mulher estar num período mais elevado de libidos, então é aquela loucura, aquele amor gostoso que é feito. Tem épocas que a mulher está mais afoita e o homem menos, tem época que o homem está menos e a mulher mais, e tem época que nenhum nem o outro quer nada com nada, né? Estão já aí no período baixo do libido. Então, as pessoas oscilam, e o casal com um diálogo muito franco, muito tranquilo, eles se percebem, eles se notam, então eles podem melhor identificar em si essa oscilação normal, natural, fisiológica, e a partir disso eles podem saber de como o seu organismo funciona. E os homens, então, têm essa questão psicológica. Agora, se você tem assim, muito frequente perda da ereção, eu acho que vale a pena, sim, com certeza, uma avaliação com um urologista e uma conversa com uma psicóloga para ver se de fato existe algum problema orgânico ou é somente um problema psíquico. Lembrando que a partir dos 60 anos, alguns homens, não todos, tá, gente? Alguns homens
tem queda de testosterona no sangue, que é o hormônio masculino. O hormônio é que dá toda a força masculina. Então, alguns homens precisam repor a testosterona. Mas isso aí, o urologista é que vai ver essa condição. É ele que vai ver e vai ver qual é o hormônio e qual é melhor a reposição. Então, mas só isso é muito... Isso não é frequente, tá? Não é frequente. Isso aí é muito... não é raro, mas também não é frequente. Alguns homens que têm queda de testosterona têm que ter a terapia de reposição hormonal. O que não pode é generalizar, dar testosterona para tudo quanto é homem, mesmo não necessitando, e não é bem assim, tá? A testosterona em excesso, ela causa sérios problemas, com tudo que em excesso, né, causa sérios problemas, mas a testosterona em excesso também causa sérios problemas e não é recomendado. Para isso tem que ter uma orientação psicológica. Então, por um lado, a dificuldade de ereção do ponto de vista psicológico, e do outro lado, nós já havíamos conversado no programa da segunda-feira passada, que uma das questões principais também pela dificuldade de ereção no homem é o quanto que o homem cuida da qualidade de vida. Então nós falamos que o excesso de estresse, né, os homens trabalham muito, excesso de estresse, excesso de preocupação financeira, excesso de preocupação e responsabilidade no trabalho, problemas em casa, doença com pai e mãe, ou doença com o filho, ou doença até com ele mesmo. Então, esse excesso de preocupação, esse estresse também é um forte indicativo aí que a pessoa pode ter uma impotência sexual. Também as pessoas que fumam, né? Nós já conversamos, as pessoas que fumam podem ter dificuldade de ereção, pessoas que têm diabetes não controlado, pressão alta não controlado, pessoas sedentárias, pessoas que têm sedentarismo, são sedentárias, não fazem a atividade física, também é um forte candidato aí ter uma fraqueza aí na ereção. Lembrando vocês, nós já havíamos falado no programa anterior que metade dos homens a partir de 40 anos tem algum grau de disfunção erétil, né? Algum grau de impotência. É muita gente, tá? É muita gente. Então tem muito galo aí cantando fake aí, né? Tem muito galo cantando falso aí, viu? Essa aí é uma verdade verdadeira. Isso aí é uma verdade. Tem muito galo aí, cantando fino, né? Cantando fraco aí, porque ele muitas vezes são pessoas que sedentárias, estressadas, né? Bebem demais, são muito barrigudinhos, né? Muito excesso de gordura, não fazem atividade física e acaba então repercutindo sim ali na ereção, né? Então vamos falar do inverso. O que é bom para ter uma boa ereção, né? Então, assim, para você saber se você tem problema de ereção mesmo, existe uma prova que é fundamental, muito simples e muito fácil para saber se existe algum problema na ereção propriamente dita. Por exemplo, o homem é comum que ao longo do sono o homem tenha de 9 a 15 ereções ao longo da noite. Então isso aí é o famoso tesão do xixi, mas não está relacionado só com o fato de fazer xixi, não tem nada a ver, tá? Claro que às vezes o estímulo de fazer xixi, o homem pode ter a ereção, mas não necessariamente, tá? Então ao longo do sono, ao longo da noite, o homem tem aí de 9 a 12 ereções. Então se você acorda à noite uma das vezes e você está de pênis erétil, duro, então significa que o bicho está funcionando. Que o problema muito possivelmente é psicológico, é psíquico, né? É causa psíquica. Então, se você acorda de pênis erétil, né? Usando uma linguagem simples de pênis duro, então significa que ele em si está funcionando. Talvez o que não esteja funcionando é a conexão cabeça-pênis. Então, é essa conexão que não está boa. Então, primeira coisa é saber se o bicho está funcionando. Então, se você acorda à noite, erétil, sim, então ele está funcionando.
Agora, se você acorda à noite, ele não está erétil, ou então você, todas as vezes que você acorda, ele não está erétil, então é um problema, sim, orgânico, algum problema orgânico. Então, nós temos que, sim, de fato, consultar com um especialista, com um urologista. Então, isso pode ser vários problemas, né? Principalmente no diabético avançado, né? Por causa da doença dos nervos do diabetes que acomete o pênis, então pode não dar o impulso até a região do pênis e não dar o impulso para o pênis engurgitar e ele ficar cheio de sangue e produzir a ereção, né? Geralmente diabético. Ou então algum problema de hormônios, tá? Algum problema hormonal, falta de testosterona, mas é o senhor médico urologista que vai fazer esse diagnóstico, tá, gente? Eles que tem que fazer, eles que fazem e eles que seguem o tratamento. Então, se você não tem ereção noturna, vamos procurar um urologista. Agora, a grande maioria de nós temos a ereção noturna, mas o que acontece é que na hora H falha. Então, muito possivelmente é o estilo de vida, é a qualidade de vida que está ruim. Então, as dicas para ter uma boa ereção. Em primeiro lugar, os casais têm que entender que tem que sair um pouco da rotina. Muitas vezes os casais, eles trabalham muito, tem, assim, as questões de responsabilidade em casa, os filhos, colégio, dívida, boleto para pagar, né? Sempre tem muita responsabilidade, muito estresse e acaba, então, ocupando muito o nosso cérebro com responsabilidades emocionais, financeiras, etc. e tal, e não deixando espaço para o namoro, não deixando espaço para o homem e mulher, né? Para ter aquele namoro em si, que nem é na adolescência, né? Fazer as preliminares, o carinho entre um, o carinho entre o outro, o namoro, né? A gente chama das preliminares antes da relação sexual propriamente dita, né? Entre o ato ali de penetração. As preliminares, elas fazem parte da relação sexual. Então, tem que ter o carinho, etc e tal. E esse carinho, de preferência, sair da rotina, não na mesma rotina, na mesma posição, tudo no mesmo, na mesmice. Então, há necessidade, sim, da gente ter uma certa diversificação na questão pro namoro, né? Namorar, depois ter a própria penetração e depois ter ali o auge, que é o orgasmo e a satisfação do casal. Então, começa por aí. Segundo lugar, é interessante que a qualidade de vida do homem, tanto o homem quanto a mulher, qualidade de vida, a começar por uma boa alimentação. Então, se você está barrigudinho, né, então significa que a alimentação está em excesso. Reduzir o que está em excesso, isso é fundamental, né? Isso é bem importante. A gente bate muito nisso, mas são coisas que são efeitos sistêmicos, né? E efeitos universais. Tudo que agrava, né? Na verdade. Isso que agrava, exatamente. Acaba agravando, né? Exatamente. O terceiro aspecto fundamental é exercício físico, né? Nós já conversamos aqui que o exercício libera uma série de hormônios, entre elas um hormônio que facilita a ereção, que é o óxido nítrico. Facilita a ereção. Deixa a ereção mais potente, tá? Então, se você não tem tanto tempo, nós já falamos aqui, uma simples caminhada de meia hora, fazendo 3 quilômetros, 3 vezes por semana, ele já tem um efeito fantástico. Claro que se você fizer um pouco de alongamento, que nem aqueles alongamentos de colégio, se você não sabe muito bem como fazer alongamentos, coloca no Google, alongamentos clássicos. Tem um monte de tutorial ali que mostra como se faz alongamento no chão, alongamento numa cadeira, alongamento numa parede, enfim, né? Em vez de ficar ali no sofá vendo aquelas porcarias de televisão ali, aqueles programas de qualidade duvidosa, vai pro chão, vai pro tapete alongar, né? Isso é muito importante. Já pega um filho, já alonga com ele, já ensina o filho a alongar, já interage com a família, já 15, 20 minutos de alongamento já é bem bom, né? E se você tiver tempo de fazer uma musculação também, é bem interessante. Então, o exercício físico é fundamental. O outro aspecto é você, se tem diabetes, deixar o diabetes bem controlado, se tem pressão alta, deixar a pressão controlada, não fumar de hipótese alguma, né? E ainda, se você bebe bebida alcoólicas, beber com moderação.
né? Beber com moderação. O que é beber com moderação? No máximo por dia uma dose de qualquer coisa. Então uma latinha, né? Uma latinha de cerveja, ou então no máximo aí uma dose de cachaça, uma dose de uísque ou uma dose de vodka, no máximo aí uma taça de vinho, né? São isso que chama-se beber com moderação. E final de semana pode tomar uma ou outra a mais, mas de preferência não mais que isso. Lembrando que o álcool ele pode aumentar aí a impotência, tá? Pode aumentar, deixar a coisa mais comprometida, né? Então eu acho que são dicas bem importantes, são dicas que funcionam sim, né? Pra gente ter uma boa relação, uma boa transa. E quantas vezes na semana tem aí uns galos aí que dizem que cantam todo dia. Tem galos aí que dizem que não é bem assim. Então, assim, é uma questão que oscila, que nem eu já falei, né? Oscila. Então, tem períodos que é mais, tem períodos que é menos. Mas, no geral, depende muito da dinâmica do casal. Tem casal que são 3 vezes por semana, tem casais que são quase todos os dias, tem casal que é 1 vez por semana, tem casal que é 2 vezes por semana. Depende da dinâmica de cada casal. Cada casal faz a sua dinâmica, faz a sua satisfação. Lembrando que, na medida em que nós vamos ficando mais velhos, o casal opta não pela quantidade de relações sexuais, mas pela qualidade das relações sexuais, né? Como assim qualidade? Com mais prazer, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais tempo. Falar em tempo... tem pessoas aí que a média da relação sexual, de iniciar a relação sexual até terminar é 3 minutos. Isso é muito pouco. A maior parte, Paulinho, fica muito rindo. pouco não, isso aí não existe, né? Não existe, mas existe bastante, Paulinho. Puxa vida. Existe muito. Então, com 3 minutos, o homem acaba já obtendo orgasmo, né? E a mulher não, a mulher demora um pouco mais. Então tem pessoas que é 3 minutos e uma média aí de 6 minutos, mas você pode fazer muito mais tempo, tá? Desde que faça um bom namoro, tem as preliminares, né? Fazer a excitação da mulher. A mulher, para ser excitada, gente, ela precisa ser tocada. Ela tem que ser acariciada, tocada, né? Beijada, etc e tal. O homem é mais visual. O homem não precisa de tanto toque para estar pronto, né? O homem é visual. Então ele vê a parceira ou o parceiro, né? É visual. Embora o toque é gostoso para ambos. Então a preliminar é muito importante, que também conta os beijos, abraços, né, para quem gosta de sexo oral, etc e tal, né? Então tem essa oportunidade de trocar carinhos, trocar prazeres, descobrir os prazeres no corpo. Então isso pode levar aí 10, 15, 20 minutos. Depois tem aí o período da penetração, né, que você pode também exercitar em várias posições, não precisa ser só aquela posição clássica de ladinho ou papai e mamãe, você pode se experimentar, isso é importante, né, até atingir o clímax e o orgasmo, né? Então, depois que se atinge o clímax e o orgasmo, dá aquele soninho, daquele cansaço gostoso, daquela vontade de ficar quietinho, dormir, e os homens acabam muitas vezes num soninho, e a mulher também. Isso é normal, é o clímax, né? É aquele cansaço, é aquele soninho pós-clímax, pós-orgasmo. Isso é normal que tenha, viu? É normal. Então, numa relação boa, uma relação bem planejada, bem curtida, então ela sai aí de 3 a 6 minutos, ela sai tranquila aí para 30 minutos, 40 minutos de um prazer. Isso satisfaz o casal, tanto que satisfaz que eles vão pensar em ter uma nova relação sexual 2, 3 dias depois, né? Então, assim, quanto menor a satisfação sexual, mais o homem ou a mulher querem fazer, é porque não foram completamente satisfeitos. Então, tem que haver essa satisfação. Então, por isso que o tempo de relação sexual é importante, mas não só o tempo, como o passo a passo, a troca de carinhos, né?
e a não vulgarização ou a não rotineirização. Quanto mais rotineiro for, menor a qualidade, menor a satisfação, aí as pessoas acabam não satisfazendo coisas que não podia ser diferente, não é isso, Paulinho? É isso aí. Tava prestando atenção aqui com muita atenção mesmo. Porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer sexo todos os dias, ou tem que fazer mais que uma vez no dia quando gosta muito da pessoa, e nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Também o homem tem que entender que a mulher também tem uma dinâmica, né? Tem uma dinâmica assim como o homem. A mulher também tem que entender que o homem tem uma dinâmica. Então o homem, na hora que quer. Não é bem assim. Às vezes ela não está naquele período mais, né, assim, mais favorável, né? Não está naquele período mais excitável, né? E muitas vezes a mulher também. A mulher está excitada e muitas vezes o homem não está. E o homem tem que estar na obrigação de estar assim excitado. Então é importante que o casal se descubra para ver os períodos que eles estão mais excitáveis, né? Que a biologia está mandando mais para que tenha uma boa relação sexual. Eu acho que nós estamos no nosso intervalo, não é isso, Paulinho? Isso, tava pensando aqui no tempo, o senhor falou em 3 minutos, né? Eu acho exagerado essa questão, é muito pouco tempo, né? Mas 3 minutos é quase oi e tchau, né? Pois é, mas é uma loucuragem, né? Mas é muito, Paulinho, não é pouco, é muito, tá? Então, muitas das doenças relacionadas ao sexo, a impotência, a falta de disposição e tal, essa falta de libido, realmente tem a ver com a questão espiritual também, mas no caso a mental, a pessoa não tá muito concentrada naquilo ali. É 100%, Paulinho, tá? 100% mental. 100% mental nas questões que tangem a questão mental. A questão mental é muito forte, tanto que eu dividi o programa. Na primeira parte, as questões mentais e na segunda parte, as questões orgânicas, né? Como diabetes, pressão alta, o estresse, sedentarismo, obesidade, né? Então, vocês viram que eu dividi nesse ponto para ver o tamanho da importância de ambas, né? Mas junto é o conjunto, né? Quanto melhor esses aspectos, melhor melhor a saúde sexual para o indivíduo. Tá certo, então. A gente já volta com o Fala Doutor, lembrando sempre 991644530 e 991644534. Esse é o WhatsApp do Fala Doutor para você, ou então diretamente na nossa rede social no Facebook, facebook.com/Rádio Cruz Alta. Nós vamos pro intervalo e já voltamos com Fala Doutor. Já voltaremos com Ponto Crítico. 9h47, voltamos com Fala Doutor. É isso aí, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de vocês, deixo um grande abraço. Nós estamos falando aqui um assunto bem tranquilo, um assunto muito importante dentro do Novembro Azul, que é a saúde do homem. Nós já falamos sobre câncer de próstata, sobre prostatite, sobre depressão no homem. Estamos falando hoje, é o segundo dia, sobre potência ou impotência masculina, um assunto muito delicado que nós homens recebemos pouquíssima educação, né? Nós recebemos mais fofoca e comentários em geral, mas educação sexual mesmo o homem recebe muito pouco. A mulher até recebe um pouco mais, tem o ginecologista, então o senhor ginecologista ou a médica ginecologista orientam melhor as moças, as mulheres, né? Isso é importante. Agora os homens não procuram médico, não procuram urologista, não procuram ninguém, então acabam tendo aí muita fantasia, muito preconceito e não tirando proveito de uma vida melhor. E acham sempre que tudo é um defeito, né? Sim. O homem tem essa mania de achar que ficar doente é ficar defeituoso. Aí já acaba até interferindo na masculinidade, né? Exatamente. Masculinidade. Mas falar nisso, nós vamos falar agora um segundo assunto. Dentro ainda dessa questão aí da libido, dentro dessa questão da potência ou da impotência masculina, um assunto muito polêmico, que é o tamanho do pênis. Né? Então aí os homens acabam se medindo pelo tamanho do pênis. Tipo assim, se o meu amigo tem um pênis menor, eu sou mais homem do que ele. Se o meu amigo tem um pênis maior, então ele é mais homem do que eu, né? Então é impressionante o quanto que os homens têm dificuldade em relação ao tamanho do pênis. Tem fantasia, né? Então vamos pelo lado biológico. Antes da gente falar aí se isso é verdade, se não é verdade,
vamos pela anatomia, vamos pelo lado fisiológico da coisa, né? Gente, na mulher, então nós temos a vagina da mulher, né? A vagina da mulher, e a mulher, aonde mais ela tem prazer é nos primeiros 6 centímetros da vagina, primeiros 6 centímetros. E informando vocês aqui que da vagina, do início da vagina até o útero, são 12 centímetros. Então não adianta querer vir com um bitrem que não cabe tudo, e ainda mais vai acabar machucando a mulher, né? Vai acabar machucando a tua companheira. Então essa aí foi a melhor comparação que eu vi na vida até hoje. Não adianta querer botar um bitrem inteiro lá que não cabe, tá? Não adianta, né? Mesmo porque os homens de pênis mais avantajados, dependendo da posição, machuca muito. Para ele pode ser bom, mas para a esposa machuca. E se machuca, ela tem dor. E se tem dor, ela já não vai ter mais prazer, vai ficar já toda retraída com certa dificuldade. E pode até evitar, né? Exatamente. E muitas mulheres, então, acabam não falando, né? Para não criar uma situação constrangedora, por causa do homem, acaba então não tendo prazer. E é enorme a quantidade de mulheres que não têm prazer na relação sexual. Incrível que pareça. Muitas mulheres acabam fingindo para satisfazer o homem. Porque outra questão de masculinidade do homem é ele ver que a mulher obtém o orgasmo. Então ele se sente aí homem, se sente macho, né? E a coisa não é bem assim, né? A coisa é bem assim. Então muitas mulheres acabam fingindo. Então a mulher, a principal área erógena de sensibilidade, onde é realmente o prazer na vagina, é os primeiros 6 centímetros, tá? Lembrando a vocês, mais uma vez, que o trajeto do início da vagina até o útero são 12 centímetros. Em relação ao homem, ao tamanho do pênis do homem, 90% do prazer do homem está na glande, na cabeça do pênis, tá? Como diz lá o Gaudério da Fronteira, está na cabeça do Tico, tá? Então, 90% dos receptores de prazer, de sensibilidade, de prazer no pênis masculino está na cabeça, na glande, tá? Do termo bem simples, está na cabeça do Tico. Então, 90%. Então, você, se tiver um pênis avantajado, tu vai continuar tendo a maior parte dos prazeres na glande, na cabeça. Se você tem um pênis menos avantajado, vai estar ali, né, na cabeça da glande. Então, qual é o tamanho médio de um pênis masculino? O brasileiro, em média, é 14 centímetros erétil, tá? Duro, 14 centímetros, o que já é o suficiente. Quando é que é considerado micropênis? Erétil abaixo de 9 centímetros, E quando é que é considerado um pênis grande? Acima de 19 centímetros. Gente, somente 10% dos homens têm pênis acima de 19 centímetros, tá bom? Então não é todo mundo aí que fica aí tirando vantagem. E a bem da verdade não é vantagem nenhuma, não tem vantagem, porque o prazer ele independe do tamanho do pênis, tá bom? Independe. O prazer sexual independe do tamanho do pênis. E é muito tabu falar isso, né? Não é falado muito preconceito. Tem muito preconceito. Preconceito, né? Mesmo. Bastante preconceito, né? Bastante preconceito. Então, assim, em relação ao tamanho do pênis, do ponto de vista de médio, o brasileiro médio tem aí seus 14 centímetros. Acima de 19 é considerado um pênis grande, somente 10% da população, e abaixo aí de 9 centímetros é considerado pênis pequeno. Abaixo de 6 centímetros é um micropênis, que é uma grande minoria, muitos poucos que tem micropênis, mas micropênis estando erétil, estando duro, ele dá o recado, lembrando a vocês que, mais uma vez, até do início da vagina,
para dentro do canal vaginal, 6 centímetros é a maior região de zona de sensores dos prazeres femininos. Então, você, se tiver um pênis aí de 12 centímetros, está dentro, 14, 16 está dentro, 9 está dentro, 6 centímetros está dentro, desde que seja erétil, desde que seja duro. Caso contrário, não adianta nada você ter aí um pênis enorme e você não tem ereção. Então, não serve para nada, né? Então, que nem dizem algumas pessoas, mais vale um pequeno faceiro do que um grande bobalhão, né? Que não serve para nada, né? Então, isso aí também é um dito popular muito antigo. Então, isso é uma coisa muito simples, tá? Então, é uma questão que o homem tem preconceito. Mas, doutor Paulo, então, para resumir, é uma questão muito importante. Se a mulher tem 6 centímetros de zonas erógenas, zonas que tem aonde a fricção vai ter prazer, e o homem sente realmente o maior prazer na glande, então o tamanho é o que menos importa. O tamanho é o que menos importa. O que mais importa aí são 2 aspectos. Primeiro, é o grau de excitabilidade. Tanto do homem estar excitado, quanto a mulher está excitada. A mulher precisa estar excitada para ficar lubrificada, né? E essa lubrificação facilitar a penetração, além de facilitar a penetração, deslizar gostoso e fazer o vai e vem gostoso, dando a sensibilidade e o prazer. Então, por isso que a mulher tem que estar bem excitada para ter, né, a lubrificação ali dentro do canal vaginal. E por que para a mulher é mais difícil ela estar em condições e para o homem é mais fácil? O homem normalmente está mais disposto do que a mulher. Não é bem isso, o homem está mais disposto, não é bem assim. Como eu te disse, Paulinho, a gente cicla, né? Então tem épocas que o homem não está disposto, mas ele, pela essa questão cultural machista, ele se excita para ficar erétil, para dizer que vai dar conta. Então ele dá uma forçada na barra. Ah, ele força a barra. Dá uma forçada na barra para manter o status quo de macho, né? Sim. De garanhão, comedor e etc e tal, né? Ah, então é uma forçada de barra mesmo. É uma forçada de barra, né? Não é tão natural, não é tão natural. Então, e a mulher, ela é sensitiva, a mulher tem que ser tocada, a mulher tem que ser beijada, a mulher tem que ser acariciada, fazer as preliminares. A biologia da mulher é diferente da biologia do homem. Seria como se ela tivesse mais camadas para poder chegar ao... Exatamente, poderia dizer que ela tem mais camadas, né? Ainda assim, o toque, o contato, o carinho, o beijo, né? Isso tudo facilita a excitação da mulher. E a prova disso é, se a sua companheira ela tá lubrificada, você deixou ela bem excitada, né? E o homem, o contato é a ereção. Se o homem tá com a ereção boa, então ele tá excitado para isso aí. Então, gente, em vez de ficar preocupado com o tamanho do pênis, usa o que tem e usa bem. Né? Usando bem, tá feito o carreto. Agora, você pode ter aí um pênis avantajado, mas não saber usar direito não serve para nada. Então, da natureza que nós temos, né, tanto do homem quanto da mulher, fazer uma relação sexual saudável, tranquila, tirando os tabus, tirando os preconceitos, porque nós temos aí uma natureza que tem que ser satisfeita, que é a nossa relação sexual. Claro que aqui não cabe nenhum comentário religioso. Vocês perceberam que eu fiz nenhum comentário religioso, porque eu estou falando de biologia, eu estou falando de aspecto sexual natural, prazeroso, saudável, porque a relação sexual ela é saudável, ela é biológica, né? Aqui não cabe nenhuma conotação religiosa de nenhum tipo de religião. Por quê? Porque nós estamos falando de um aspecto saudável. Paulinho, eu acho que eu falei demais, não deixei espaço para perguntas. Não deixou para as perguntas hoje, né? Ficou devendo, vai pagar em dezembro. Vai pagar em dezembro. Na semana que vem o senhor paga. Na semana que vem já tem a temática do Fala Doutor? Ainda não, eu vou pensar do que nós vamos conversar. Então nós vamos fazer assim, ó, na semana que vem nós vamos abrir um espaço, se o senhor quiser. Pode ter a temática do programa, mas porque os ouvintes façam perguntas gerais. Ótimo. Sobre saúde. Ótimo, perfeito. Então, para semana que vem, segunda-feira que vem, vocês mandem qualquer tipo de pergunta,
qualquer tipo de assunto que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu vou estudar, porque embora eu tenha um bom conhecimento, mas não sou uma enciclopédia ambulante, né? A gente duvida às vezes disso. Né? Então tá. Pessoal, eu estou saindo da rádio, aguardo o programa direto indo para Passo Fundo, vou pegar um voo indo até Brasília, que eu vou fazer parte ali da comitiva da senhora prefeita, que vai atrás de verbas parlamentares para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado por hoje, fiquem com Deus, fiquem com uma boa semana, muita paz, muita luz. E homens, né? Mais atenção, se você não quer cuidar do seu coração, então cuide bem do seu pinto, tá? Fazendo atividade física, controlando o estresse, controlando pressão, diabetes, não fumando e bebendo com moderação. Cuidando do seu pinto, você vai cuidar do seu coração também. Ou então, se você cuidar do teu coração, já está cuidando do teu pinto. Bom abraço para todos e até semana que vem comigo, Dr. Paulo Viesli, no Fala Doutor, o teu médico do coração.